Mas individualmente tem muita coisa pra gente falar. Coisa boa, principalmente. João Cancelo, que a gente nas primeiras 3 aparições dele criticou porque não estava mostrando evolução física, hoje me parece estar 100%. O Cancelo, nas 3 partidas que fez como titular, contra Levante, Atlético de Madrid e ontem contra o Bilbao, ele fez mais do que o Baldé na temporada inteira. Me dói dizer isso, porque eu já defendi muito o Baldé, principalmente como potencial, não como jogador de presente, mas como um jogador de futuro. Mas até esse futuro, hoje a gente pode começar a colocar um asterisco, porque o Baldé parece ter parado de evoluir. Ele não está subindo degraus. Ele está trocando características. O Baldé antes apoiava muito e tinha dificuldade defendendo. Agora o Baldé defende muito bem. O Baldé é um lateral com os melhores números defensivos do futebol espanhol. Não sei se você sabia, a gente trouxe informação aqui há algumas semanas. Mas o preço que ele está pagando para essa melhora defensiva é que ele parou de atacar. Ele nem vai. O Baldé aparece na linha de fundo 1 ou 2 vezes na partida. E é necessário um lateral que apoie por esse lado, porque a característica do Rafinha é fechar. Não é receber a bola na linha lateral e ir para dentro do adversário. É receber a bola entre o lateral e o zagueiro e tentar se projetar na área para finalizar ou para buscar assistência. É importante que o nosso lateral pela esquerda seja um apoio constante. E o Cancelo consegue ser. E por jogar de perna trocada e ser ambidestro, parece até contraditório, mas não é. A melhor perna que ele tem é a direita, mas com a perna esquerda ele também consegue trabalhar, ele consegue dar as assistências. Ele chuta com a perna direita muito bem, mas com a perna esquerda ele consegue dar assistência. Ele jogando de perna trocada, tu não sabe para onde ele vai. Ele pode vir para o meio, ele pode sair para o fundo e ele vai ser perigoso igualmente das duas maneiras. Tem um lance que ele dribla o Gorosabel na partida de ontem contra o Bilbao, porque o lateral não sabe para onde ir. Já tinha tido um lance anteriormente que o Cancelo gingou para puxar para a direita e foi para o fundo e o cruzamento foi cortado pela defesa, mas era uma jogada de perigo. E no lance seguinte, ele ginga que vai para o fundo e traz para o meio. E dentro da área, o Gorosabel não pode fazer a falta, ele só tira o corpo. Infelizmente, naquele lance, um pouco de azar, o Cancelo tenta dar o passe para o Ferran, mas ao invés de passar por entre as pernas do zagueiro, pega no zagueiro, que enfim, fica meio travada, e aí é um bate-rebate e o Unai Simon termina o jogo, termina a jogada com a bola. Mas ele faz esse tipo de jogada com igual perigo e com igual qualidade. E eu acho que a gente subiu o patamar da nossa lateral com a chegada do João Cancelo. Quando ele é contratado, a gente coloca um asterisco. Eu sempre disse que valia a pena a tentativa, pela questão muito simples de que ele viria de graça, reduzindo o salário, e naquele contexto da janela de janeiro, não dava para buscar ninguém melhor. Ninguém em janeiro, a não ser que você chegue pagando cláusula rescisória ou que o cara esteja na reta final do contrato. O cara está nos últimos 6 meses, como era o caso do Guerri. Ah, tá bom, vai. É melhor vender agora do que não vender, porque senão a gente vai sair de graça daqui a 6 meses. Vende aí. Ou então tem que chegar com uma bala lascada, coisa que o Barcelona não vai fazer. Então era uma contratação que valia a pena, fazia sentido, mas a gente colocava asterisco. Vamos ver quanto tempo vai demorar para ele contribuir e se ele vai conseguir contribuir a tempo. Se ele vai conseguir contribuir a tempo. Porque ele pode chegar em janeiro, fevereiro e março ele está se recuperando, sofre uma lesão, acabou a temporada. Será que vai dar para o João Cancelo contribuir? O tempo dirá, mas que vale a pena a tentativa, vale. E nas primeiras 3 aparições dele, ele não estava tendo um bom nível físico e chamava a atenção negativamente que todo mundo estava mais rápido, mais intenso, chegando na bola mais rapidamente que o Cancelo. E a princípio, vamos ter calma, a gente já esperava, é assim, mas depois de um mês e meio, chega ali no meio de fevereiro, a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Rapaz, mas não vai melhorar, já tem mês e meio, pai. E ele, da partida contra o Levante em diante, mostrou que está no mesmo nível físico que os companheiros.
terminou, entre aspas, a sua pré-temporada, e se não se lesionar, e o Cancelo não é um jogador que tem um histórico chamativo de lesões, se não se lesionar, eu não acho que ele saia mais da condição de titular. Eu acho que o Baldé voltando, volta para ser opção no banco. E o Koundé voltando, vamos ver, tá? Porque essa dupla Gerard Martin com Cubarsí é uma dupla que a gente olha e vê muita juventude, mas também enxerga muita experiência e seriedade. São dois jogadores muito jovens, mas que têm mentalidade de veterano. O Gerard Martin, a gente fala pouco sobre isso, mas ele é muito sério. O Gerard Martin, ele não enfeita. Ele desce o cacete quando ele percebe que não vai ganhar a jogada de forma limpa, com a força necessária para derrubar, mas sem a força necessária para ser expulso. Isso é muito importante para um zagueiro. Isso é muito importante para um zagueiro. E quando ele se vê numa situação mais complicada, ele chuta a bola para a arquibancada. E dá tempo do time se reorganizar. Às vezes você tenta um desarme, mais rebuscado, eu vou roubar essa bola e sair jogando, e aí pega na canela do adversário, sobra para outro. Gerard Martin não enfeita, é bola na arquibancada. E o Cubarsí a gente sabe, teve oscilações na atual temporada, mas tem condições de jogar como muitos veteranos não conseguem. Então, se essa dupla se consolida, o Koundé volta e volta a reserva também, porque o Eric Garcia vai ser titular na lateral direita. O Barcelona sofre poucos gols quando tem Eric Garcia, Cubarsí e Gerard Martin, os três em campo ao mesmo tempo. Já houve momentos em que a gente teve o Eric no meio, Cubarsí e Gerard Martin na zaga, menos, mas também tivemos momentos de Eric Garcia na lateral, Cubarsí e Gerard Martin na zaga, e sempre foram os momentos mais seguros do time. Sempre foram os momentos mais seguros do time. Grife, o Eric não tem, o Gerard Martin menos ainda. Mas futebol, eles estão demonstrando bastante. E pode o torcedor que se acostumou a ter nomes famosos na zaga do Barça, como já foram Puyol, Piqué, Mascherano, enfim, pode ficar chateado. Ah, mas Gerard Martin e Eric Garcia não tem condições. Mas é quem está jogando futebol. Estão jogando muito mais do que vários zagueiros de grife do futebol atual. E o que eu quero é ganhar títulos e não ganhar elogios nas redes sociais. Eu acho que essa defesa é uma defesa para se olhar com carinho para o momento atual e para a sequência da temporada. Mas na lateral esquerda, aí já não é nem debate, não tem dúvida, é João Cancelo. O Baldé não vai conseguir retomar a posição de titular, a não ser que o Cancelo entre numa fase terrível, que não parece que é o que vai acontecer porque ele evolui a cada jogo, ou se lesione, que aí nós vamos bater na madeira, não pode acontecer de maneira nenhuma. Beleza? Isso era um elemento que eu queria abordar. Outro elemento que eu queria abordar, eu sou repetitivo com o Marc Bernal, mas é porque não tem como não ser. Na base, a discussão sempre foi, nós temos aqui 3 pérolas, 3 diamantes a serem lapidados, que se conseguirem se concentrar em futebol, serão referências mundiais nas suas posições e certamente jogarão e serão ídolos do Barcelona quando chegarem ao time profissional. Cubarsí na zaga, Yamal no ataque e Bernal no meio. O Bernal esteve durante todo o progresso dele na base no mesmo balaio de Cubarsí e Lamine Yamal. E a gente só não viu ele se consolidar a temporada passada por conta daquela lesão tenebrosa que aconteceu no campo do Raio Vallecano, aquele gramado horroroso que é propício a lesões do tipo e que vitimou o Marc Bernal. Mas ali já se começava a projetar o Marc Bernal que se consolidaria no time titular. Hoje, eu tenho dúvidas se o De Jong volta. Porque o Bernal tem características de imposição física e de controle defensivo que o De Jong não tem, sem ser um jogador inferior no aspecto de distribuição de jogo. O De Jong tem mais experiência, mas se o Bernal não sentiu o peso das partidas e por enquanto ainda não sentiu, na verdade o contrário, justamente nos jogos mais complicados foi que ele apareceu para fazer gols. Eu acho que o Bernal ele não sai mais do time titular.
O De Jong vem para ser uma opção ao Pedri como segundo volante, e o Pedri não vai sair do time também de maneira nenhuma, e o Bernal se consolida como esse primeiro volante, e da feita que eles se consolidar ele não sai mais, tá? Porque é talento geracional. Na base sempre se falou Cubarsí, Yamal e Bernal. Um para zaga, um para o ataque e um para o meio. Esses três vão marcar uma época com a camisa do Barça se tiverem o mental para aguentar as fases de transição. 2 a gente já sabe que se garantem. 1 a gente está vendo rodada após rodada que se garante também. Frenkie de Jong, jogadoraço, um dos grandes meio-campistas da sua geração, mas que talvez, por conta da lesão, da oportunidade que se deu para o Bernal e do estilo defensivo mais eficiente da joia da base, da joia de La Masia, talvez tenha que ser um jogador para completar o elenco, para ser ali uma opção no banco de reservas em caso da lesão de algum meio-campista, certamente, seja para entrar no lugar do Pedro e do Bernal, ele seria a primeira opção, mas para titular absoluto de forma nenhuma. A partir de agora a competição vai ser semana a semana, no mínimo. E quem sabe até para ser titular, ele não consiga mais voltar. Vejamos, acompanhemos. A minha opinião é que o Bernal não sai mais do time.